Quando o governo começa a explanar que vai passar por momentos de dificuldade, a gente precisa ficar com a orelha em pé. Porque geralmente o movimento natural do governo é o quê? É maquiar alguns dados, é não passar uma informação completa para não assustar a população, não assustar o mercado financeiro. É assim que o governo geralmente se comporta. Mas quando o governo começa a falar a real situação do nosso país, aí a gente começa a ficar, cara, bem preocupado. Porque é exatamente isso que está acontecendo. O governo já está assumindo que o ano de 2023 é um ano extremamente complicado, mas o ano de 2024 vai ser pior ainda e eles estão assustados com o que pode acontecer no ano 2024. E a gente vai trazer todas essas informações aqui nesse conteúdo. A gente vai analisar a fala do presidente Lula, que diz que dificilmente irá cumprir a meta de déficit zero em 2024, que ainda coloca essa culpa nas costas do mercado financeiro, dizendo que o mercado financeiro ele é ganancioso demais. Bom, vamos analisar a fundo essa fala do Lula, vamos entender o que está por trás dessa fala e vamos ver quais são os resultados dessa fala do Lula. Isso já mostra que a gente tem um problema. Pode se preparar porque o ano de 2024 vai ser extremamente desafiador para o nosso país. Antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu quero te trazer também um dado extremamente importante. Olha só isso. O YouTube me mostra que 82% das pessoas que acompanham os nossos conteúdos não estão inscritos. Pois é, cara. Olha só isso. Tem 82% de chance de você não estar inscrito aqui no nosso canal. E você que gosta do nosso conteúdo, acompanha os nossos conteúdos aqui no canal, então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você não vai perder absolutamente nada porque o YouTube vai te notificar. Me ajude a bater a meta de chegar em pelo menos 50%. Se a gente chegar até o final do ano com 50%, a gente já bateu uma meta. Então se inscreve e ativa o sininho, é totalmente de graça. O Lula, ele fez uma reunião com jornalistas da grande mídia e durante essa reunião ele disse que o país dificilmente vai conseguir chegar no déficit zero em 2024. Só para você entender a gravidade disso aqui, é o seguinte: imagina que você chega no final do ano junto com a sua esposa ou com o seu esposo e você, naquela queima de fogos, né, você faz uma promessa para sua esposa, para o seu esposo, de que vocês vão organizar a vida financeira da família de vocês. E nessa promessa você fala o seguinte: olha, vamos entender o que a gente ganha, né? Vamos entender o meu salário, o teu salário, vamos juntar isso aqui, vamos ver quanto que entra de receita no caixa da nossa casa e quanto que a gente, em média, gasta, né, com conta de luz, com plano de saúde, com escola, com compras de supermercado, com internet, com vários custos que se tem para manter uma família funcionando bem, né, com todos os recursos necessários. E nesse cálculo que vocês fizeram, vocês perceberam que vocês estão no vermelho hoje porque mês após mês vocês estão gastando muito mais do que vocês recebem. E durante essa análise vocês fazem uma promessa ali no fim do ano de que vocês vão organizar a vida financeira. Vão precisar fazer uma renda extra para complementar na renda da casa para conseguir bancar essa diferença que está tendo nos gastos da sua casa. E para ajudar ainda mais, vocês vão começar a cortar alguns gastos que são supérfluos. E aí vocês vão conseguir organizar a vida financeira de vocês, vocês vão conseguir pagar todas as suas contas, vocês vão conseguir, de repente, até juntar um dinheiro para comprar um bem durável ou um bem de consumo. E essa é a promessa que vocês fazem para conseguir organizar a vida financeira de vocês. Pois é, eu estou contando essa história aqui porque o governo ele usa exatamente essa estratégia para conseguir manter as contas públicas, os gastos públicos em dia. Um governo sério, ele também analisa o que ele tem de caixa, ele analisa as suas despesas, os seus investimentos e analisa também as suas receitas, o que está entrando no caixa. Se o governo ele gasta mais do que arrecada, ele tem um problema, ele vai ter um déficit fiscal. E se o governo ele gasta menos do que arrecada, ele tem um superávit fiscal. Acontece que esse atual governo ele pegou o país com um superávit fiscal lá em janeiro de mais de 70 bilhões de reais, ou seja, um caixa positivo. E mês após mês ele foi destruindo esse caixa, ou seja, foi gastando muito mais do que se arrecada, e nós estamos chegando hoje na casa de mais de 70 bilhões de reais de déficit. Ou seja, a gente torrou o que a gente tinha em caixa e agora está no negativo de 70 bilhões. E a projeção é que nós cheguemos lá no final de 2024 com um rombo nas contas públicas de mais de 140 bilhões de reais. Vamos ouvir aqui da própria boca do presidente Lula o que ele diz sobre o déficit fiscal do nosso país. Olha só isso aqui. Tudo que a gente puder fazer
para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Interessante demais essa parte dessa fala dele, cara. Olha só que loucura. Esse cara é um encantador de serpente, né? Ele usa muito histórias e narrativas e tem muita gente que cai na conversa, na lábia do Lula. Primeira coisa, ele falou que não iria deixar de investir no país. O problema não é o investimento em obras, o problema mesmo é o gasto público, de uma maneira geral, desenfreada, em ações que são ações completamente atrapalhadas. A gente está vendo aqui o governo dando incentivo para as pessoas comprarem carro. O que isso vai adiantar? Vai mexer na economia de uma maneira geral? Nada. A gente está vendo aumento de ministérios, a gente está vendo o governo gastando bilhões de reais em emendas parlamentares para conseguir passar os projetos na Câmara dos Deputados, lá no Senado. E esse investimento lá na frente vai trazer algum tipo de retorno para a gente? E quando ele diz que o mercado é ganancioso demais em forçar o governo a bater déficit zero, o que na realidade é muito estranho ele dizer isso, porque foi o próprio governo que disse que iria bater o déficit zero. Essa matéria saiu no G1, no Caderno de Economia, no dia 31/8/2023. Orçamento. Governo propõe déficit zero nas contas de 2024. O objetivo depende de medidas para aumentar a arrecadação e tentar atingir o equilíbrio nas contas públicas, ou seja, sem resultado negativo nem positivo. E agora vem o Lula querendo contar a historinha dele para colocar essa culpa nas costas do mercado financeiro, o que não faz o menor sentido. Só trouxa acredita nessa conversa fiada. Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Bom, primeiramente, o mercado financeiro nunca acreditou que o governo conseguiria chegar no final de 2024 com déficit nas contas públicas. Isso nunca aconteceu, o mercado financeiro sempre foi cético com relação a isso e eu posso te provar. Olha essa matéria que saiu na CNN, 95% do mercado financeiro acredita que o governo não conseguirá zerar déficit em 2024, mostra a pesquisa, uma pesquisa que foi publicada aqui no dia 19 de setembro de 2023, mesmo com todas as medidas que o governo tem criado para taxar, criar novos impostos, sobretaxar as pessoas, taxar os mais pobres, tentar taxar os mais ricos. Então, tem uma chuva de taxação, ou seja, querendo aumentar a arrecadação. É assim que o governo aumenta a sua arrecadação. Só que o tiro está saindo pela culatra. Por quê? Porque o governo está arrecadando cada vez menos. A gente trouxe essa matéria aqui também no nosso canal. Quarta queda seguida. A arrecadação do governo recua 0,3% em setembro para 174,3 bilhões de reais. E essa última queda só não foi maior porque o governo aumentou o preço dos combustíveis, então fazendo as pessoas pagar mais impostos lá nos combustíveis. E essa queda foi um pouquinho menor do que o esperado, mas mesmo assim teve uma queda na arrecadação, mesmo com todo o esforço do governo de conseguir arrecadar mais dinheiro. E por outro lado, a gente não vê nenhum tipo de ação do governo de cortar gastos, diminuir os seus gastos, diminuir o custo da máquina pública. A gente não está vendo isso. A gente tem visto exatamente o contrário. O governo gastando muito mais. Mesmo com as travas que o governo anterior deixou, porque esse primeiro ano tem algumas medidas que foram desenvolvidas pelo governo anterior, segurando aqui os gastos, agora em 2024 a gente pode começar a prever uma farra aqui com o dinheiro público. Porque eles é que vão definir como é que vai ser a política econômica a partir de agora. Eles vão ditar as regras do jeito que eles quiserem. Inclusive, eles vão começar a trocar algumas peças no comando de algumas áreas do nosso país, áreas extremamente importantes, como, por exemplo, o Banco Central. No ano que vem, eles vão nomear quem vai ser o presidente do Banco Central do Brasil. E depois dessa fala do Lula, o que aconteceu, hein? O mercado financeiro ele não gostou nada dessa fala do Lula. Obviamente, a gente sabe que se o Lula levar esse barco para baixo, para afundar o barco, vai todo mundo junto de ralo.
Pegando o gráfico de um dia no Ibovespa, a gente teve uma queda de 0,68%. E se a gente for pegar aqui no último mês, a gente já teve uma queda de 2,20%. Aqui na Folha de São Paulo, juros futuros escalam e derrubam bolsa com temores sobre cenário fiscal no nosso país. E a gente tem falado sobre isso no nosso canal há muito tempo. Você que é inscrito aqui no nosso canal, acompanha os nossos conteúdos, não está sendo pego de surpresa porque a gente está trazendo a realidade. Enquanto há algum tempo atrás a grande mídia estava maquiando aqui alguns números, a gente estava falando a real. E agora eu só estou escancarando tudo que a gente já tem falado há muito tempo aqui no nosso canal. E agora quem está metendo o pau no governo é a galera que torce para bandeira desse atual governo. Vamos lá, Folha de São Paulo. Olha essa matéria que saiu aqui no dia 27 de outubro de 2023. Lula sabota o país. Ao largar a meta de déficit zero, o presidente cria problemas e força alta dos juros, ou seja, a própria galera deles, né, já está começando a olhar meio enviesado para a política econômica do governo. Olha só o que diz um pedacinho da matéria. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem o trabalho para conter o crescimento do déficit e dívida do governo. Ocupa-se em convencer o Congresso a aprovar aumento de impostos e de evitar que os parlamentares explodam bombas que abram mais buracos no casco do navio fiscal. Além disso, tenta evitar que seus colegas de ministério contribuam para a detonação. Ou seja, meus amigos, se o governo geralmente ele usa algumas artimanhas, utiliza a mídia para maquiar alguns problemas, o que está acontecendo agora é exatamente o contrário. Agora ele está expondo os problemas e se ele está expondo algum tipo de problema é porque o problema ele é maior ainda. Quando a gente vê a mídia, a grande mídia que está do lado do atual governo, ver eles mudando de lado e dando porrada no governo, cara, é realmente um movimento extremamente importante que a gente precisa estar com os nossos olhos abertos. O que a gente pode esperar para frente, como o próprio Lula falou. A gente já está tendo um ano de 2023 extremamente desafiador e agora no ano de 2024 ele vai ser ainda mais difícil. Então, prepare-se porque o negócio vai ficar bem esquisito. Eu já trouxe algumas informações aqui nesse conteúdo, eu quero saber a sua opinião, o que você acha disso tudo, cara. Sua opinião é muito importante aqui no nosso canal, você sabe disso, né? Então deixa sua mensagem aqui embaixo no campo dos comentários. É importante também que você compartilhe esse conteúdo com uma outra pessoa, lá no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no grupo do Facebook. Compartilha, é importante que todo mundo tenha acesso a essa informação. Se você curtiu o conteúdo, dê um like nesse conteúdo e também se inscreva no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.